Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa e, como de costume, às sextas-feiras nós estamos trabalhando com os descritores, estudando, desenvolvendo habilidades e sempre nós temos textos diversos e questões relacionadas a esses textos. Hoje nós trabalharemos o descritor que se refere a interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. Esse material gráfico diverso pode ser propagandas, pode ser quadrinhos, pode ser foto, pode ser uma série de informações gráficas, certo? Então vamos lá? Vamos estudar? Olha, nós temos a atividade 4. Como eu já falei anteriormente, nós iremos interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. Propagandas, quadrinhos, foto e etc. Então, vamos prestar bastante atenção ao que cada questão está pedindo para que vocês compreendam, para que fique tudo bem entendido e consolidem esse descritor. Então, vamos lá. Caro aluno, alguns textos apresentam linguagem verbal associada à linguagem não verbal, como, por exemplo, propagandas, tiras, charges, fotos, desenhos, esquemas, gráficos e tabelas. Sabemos que a nossa sociedade está cada vez mais visual e por isso é muito importante que você aprenda a interpretar esse tipo de texto, relacionando os elementos visuais aos verbais. E para ficar mais claro, observe a questão a seguir. Então, como eu já havia falado anteriormente, esse descritor ele vai pedir para que vocês observem não só a linguagem verbal, mas principalmente essa associação entre o verbal e o não verbal, ou seja, as imagens. Na primeira questão, nós temos um infográfico. O que é isso, professora? O infográfico é uma ferramenta que serve para transmitir informações através de imagens e aparece sempre texto, mas esse texto ele apresenta-se de forma mais resumida em relação às imagens. Observa-se em primeiro plano logo as imagens e as informações verbais elas aparecem de forma mais resumida, como um complemento, está certo? Então vamos lá, entender um pouquinho sobre desse infográfico. Primeiro, nós temos aí o mapa, né? O mapa do nosso país. Tem assim, dengue. Confira os números mais recentes. Eu sei que tem algumas palavrinhas que estão um pouco embaçadas, mas a tia vai ler e explicar e vocês compreenderão. Então, nós temos o mapa, como já falei anteriormente, e nós vamos conferir os dados mais recentes por cada região. Nós temos as regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul. Ao lado dessas informações sobre as regiões, nós temos o ranking de redução da dengue. E em duas tabelas nós temos o ano de 2013 e 2014. E também está associado a cada região, o ranking nos anos de 2013 e 2014. Então, na região Sudeste, nós temos 232,5. Olha, gente, é o ranking, ou seja, é o máximo, tá certo? São a quantidade de casos nos referidos anos de 2013 e 2014. Então, vocês vão observar os números, tá bom? Em relação a cada região. E mais do lado ainda nós temos o número de municípios em risco. Em 2013, nós tínhamos 27% dos municípios em risco. E em 2014, nós tínhamos 22% de municípios em risco. Risco de quê? De dengue. Então, houve aí uma redução do ano de 2013 para 2014. Mais abaixo dessa informação, nós temos 321 cidades em situação de risco, 725 cidades em situação de alerta, 413 cidades em situação satisfatória. Então, tem aí todas as informações do infográfico, informações visuais e pequenos textos, pequenas informações verbais que complementam o visual. Então, esse é o infográfico, com todas essas informações, está bem?
Agora vem a pergunta. O que é que a questão quer que eu acerte, que eu entenda em relação a esse infográfico? Em relação ao infográfico, é correto afirmar aqui. O que eu posso afirmar? Que o número de casos de dengue na região sul é maior que o número de casos na região sudeste. Se você concorda com essa informação, você vai marcar, mas vai até o infográfico, observa os números dos casos em relação a essas duas regiões, região sul e região sudeste, e verifica se essa informação é verdadeira. B. O número de municípios em risco aumentou de forma preocupante entre os anos de 2013 e 2014. Houve realmente esse aumento durante esses 2 anos, né? Comparação entre esses 2 anos? A gente acabou de falar essa informação, né? Item C. O número de casos em situação de alerta, o número de cidades em situação de alerta é maior que o de cidades em situação satisfatória. Presta bem atenção a essas informações. É só analisar o infográfico que vocês vão identificar tranquilamente quem está correto aí. Qual informação está correta? D. O número de cidades em situação satisfatória é menor que o de cidades em situação de risco. A tia vai ser assim, bem incisiva, mais uma vez falando. Vocês observem todas as informações visuais e verbais para poder analisar corretamente os itens A, B, C e D e marcar a opção correta em relação à informação que está sendo fornecida. Somente uma é a correta. Está bem? Questão 2 traz aí para nós observarmos uma charge muito interessante. O que é que eu observo aí, professora? Que nós temos 3 garotos, cada um portando objetos tecnológicos. Olha bem a expressão e vamos ao balão de fala. 2020, né? Nós temos aí a legenda deixando bem claro que é atual, está referindo-se a uma situação atual e diz assim: que coisa estranha é essa? O outro pensa, olha, observa aí que há uma exclamação e uma interrogação e o seguinte responde: cuidado, pode ser perigosa. O que é que o autor quer? O que a questão vai nos pedir? Preste atenção. A crítica que pode ser observada na charge é a respeito. Então, quer que vocês encontrem qual é a opção correta em relação à crítica que está presente e bem marcante nessa charge. A. Do uso exagerado da tecnologia que leva os jovens a esquecerem os livros. B. Da busca dos jovens por aparelhos eletrônicos sempre mais avançados. C. Da preferência dos jovens pela leitura ao invés da tecnologia. E D. Do perigo que a tecnologia pode representar aos jovens. Se vocês observarem com bastante cuidado os elementos visuais e os textuais, vocês conseguirão entender qual é a crítica que essa charge está nos informando, nos repassando. Está bem? Pensa e analisa. E a terceira questão pede para que a gente observe a imagem. Nós temos aí, né, algo bem comum que nós conhecemos bastante, que é o Aedes aegypti, e essa faixa, né, cortando com um símbolo que é marcante relacionado a perigo, a não permitido, e o texto que diz todos contra a dengue. Então, o que é que a questão pede? A figura acima sinaliza que é necessário. O que é necessário em relação a essa figura? O que ela quer nos transmitir enquanto necessidade? A. Aniquilar todos os insetos.
B. Combater o mosquito da dengue. C. Proteger os mosquitos inofensivos. E D. Respeitar as placas de trânsito. Tranquilamente também acredito que vocês marquem a resposta correta. Então, meus queridos, são essas 3 questõezinhas tranquilas. Façam com capricho, com carinho. E um lembrete, antes de concluir a nossa explicação. Quando vocês forem mandar a foto da atividade, procurem colocar o caderno bem próximo de uma claridade, onde a foto saia nítida, porque eu estou recebendo muitas atividades assim desfocadas e também algumas atividades com questões incompletas e não respondidas. Então vamos ter carinho, cuidado e responder. Vocês têm tempo para responder. Vocês têm algumas fontes de pesquisa para também ajudá-los. Então vamos ter mais empenho e fazer com mais capricho, está bem? E para concluir, só uma reflexão. Quando você é gentil, a sua luz interior brilha. Então vamos ser gentis. Vamos cuidar do outro como gostamos e gostaríamos de ser cuidado. Cuidado, você está bem? Fiquem com meu abraço e que a luz de vocês brilhe. Sejam gentis e até a próxima aula.